Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Vinícius Prado e, como sempre, o Guilherme Vendramin está aqui comigo. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Vivi, e aí, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, e você? Eu tô muito bem, tô ficando mal acostumado em entrevistar as pessoas, acho que a gente tá virando bons entrevistadores. A gente tá ficando influente, tá trazendo gente importante pro programa. Tá vendo? E vamos lá, então vamos apresentar o nosso convidado. Hoje a gente trouxe o Alberto, da banda Aquaria. Devo dizer que eu estou honrado em receber um membro dessa banda que compôs aí minha juventude por muito tempo. Alberto, seja bem-vindo, dê uma boa tarde, um bom dia, boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite, meus queridos, boa noite, Vinícius, Guilherme, todo mundo que está assistindo a gente, é uma honra também estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Para quem não conhece, né, fala um pouquinho quem que é o Aquaria, a história. Quem conhece já deve... O Aquaria surgiu pelo que eu estava, né, repesquisando aí, no Rio de Janeiro. Isso, a gente é do Rio, eu tô aqui no Rio agora. E a gente surgiu, na verdade, a gente surgiu das cinzas de uma banda chamada Irapuru, que a gente lançou a primeira demo em 1999. E o nome da demo é Here Comes Alive. Nessa demo a gente praticamente aprendeu a fazer um negócio, né? A gente foi praticamente uma demo laboratório. A gente não tinha nenhuma experiência praticamente de produção, composição, né, essas coisas, então a gente aprendeu fazendo, ficamos bastante tempo produzindo. A partir daí a gente resolveu mudar o nome, então a gente muda o nome para Aquaria, foi mais ou menos em 2002 isso. E a gente começa a pré-produção do Lux Eterno. Então, em 2002 a gente começa a pré-produção, em 2003 a gente começa a gravar, em 2004 a gente termina a gravação e lança em 2005 o disco, né? Então, assim, tem uma trajetória aí, um tempo de produção mesmo, né? Foi uma maturação, né? Pelo tempo que levou, assim, a banda teve o primeiro contato lá com a demo, né? Acho que até com questão de estúdio, né? Alguma coisa assim. Aí foi se aprimorando, até... a gente vai tocar nesse ponto mais pra frente, mas eu acho que isso reflete até no primeiro lançamento ser tão já coeso. Parece que é uma banda que já é super experiente, porque na verdade já era, né? Já tava trabalhando nas músicas e começando a ter essa vivência já há um bom tempo, vários anos já. Sim, exatamente. A gente já trabalhou com música antes até dessa data, mas a gente, no primeiro momento, a gente produz um EP que é uma mistura de power metal com rock sinfônico, tem uma coisa mais expandida, assim, menos power, né? E aí a gente migra, se você compara, quando você ouve o EP, né, que é o Here Comes Alive com o Lux Eterno, a diferença é muito grande. E tem duas músicas do disco, né, que foram regravadas. Ficou mais pesado, as baterias ficaram um pouco mais power, né, com mais pedais duplos, os solos também, né, as bases ficaram mais... Então a gente sempre foi orientado pro power metal. Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Boa noite, queridos. Desculpem. Boa noite. A gente já começou aqui o bate-papo, mas, por favor, seja bem-vindo. Se apresente aí pra galera que tava ouvindo, que já tá ouvindo a gente aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô mais chegando aqui. Queria agradecer o convite de vocês. E pra mim é um prazer estar falando com vocês aqui hoje sobre esse novo trabalho do Aquaria. Queria também dar boa noite pra todo mundo, sobretudo o Nerd aí. Muito obrigado, seja bem-vindo aí com a gente. É uma honra, igual eu falei pro Alberto, é uma honra receber os integrantes do Aquaria aqui, essa banda que fez e faz parte do metal nacional aí, já deixou marca na história, né? Daí a gente cortou o Alberto agora, né, que ele tava explicando um pouquinho dessa coesa do começo da banda, né, pra gente conversar aí. Agora o Tomás entrou. Então vamos, Gui, segura o passado e vamos focar um pouco no presente. Então, claro. Aproveitar que o Tomás entrou. Tomás, você também é um membro novo na banda, né? Sim, na verdade, o trabalho do disco levou alguns anos, né, Alberto? Foi 2018, cara. Isso, foram 2 anos, né? Foram 2 anos. Mas com certeza, em relação à história do Aquaria, sou um membro novíssimo. Legal. É muito bom ver isso, né? Que as bandas se reformulam, mas elas continuam firme e forte, né?
Esse conceito de vocês fizeram uma trilogia toda baseada na história que vocês criaram e tudo mais, como que vocês tiveram essa ideia desde o primeiro CD? Tinha o intuito de fazer uma trilogia ou foi surgindo ao longo do tempo? Tinha sim. Tinha a história de fazer um passado, presente e futuro, né? Fazer uma trilogia temporal, assim, intertemporal. Que de alguma forma esses 3 discos se comunicassem. Teve essa ideia. Essa ideia acontece desde. E quando a gente fechou o Shambhala, a gente já tinha a ideia do terceiro conceito ali. Já estava. Que seria o futuro, né? Seria já uma projeção de futuro. E esse disco ele tem esse jeitão, né? Futurista. Eu tava dando uma olhada que o primeiro EP que vocês lançaram o single que vocês lançaram desse CD, não tava meio que planejado ser lançado antes, né? O Time Traveler. Não tava. Na verdade, a gente até conversou sobre qual seria a música. E o single, ele tem menos essa coisa de ser um disco, uma história interconectada. É uma coisa mais assim, é um teaser, né? Do que vem por aí. Então, por isso que a gente escolheu essa música. Ela tem um power metal, assim, né? Então, a gente foi pelo viés mais estético, menos da história, na escolha do single. Legal. E vocês se prenderam mesmo ao power metal, né? Os 3 CDs aí a gente percebe que é bem frequente isso. E no Brasil a gente percebe que, apesar da gente ter uma variação de música, o power metal acho que é a vertente mais poderosa que a gente tem aqui no Brasil. Vocês acham que existe uma chance do Aquária mudar isso futuramente? Ou é a pegada mesmo que o Aquária escolheu? Não sei, assim, eu particularmente sou muito fã de power metal, assim, eu gosto muito das bandas de momento, ouvi muito Stratovarius, Gamma Ray, Halloween, Angra, Blind Guardian, tudo Sonata Ártica, eu sou muito fã. Eu me identifico muito com essa coisa de ser rápido com melodias, com essa pegada ultra melódica. Eu particularmente sou um fã do gênero. Eu posso até complementar o que ele estava falando. Claro. Não, lógico. Sobre o meu ponto de vista, eu também sou um grande fã de power metal, assim, né? E um pouco mais além do gênero, não tem como uma banda ser só uma coisa, né? Além do gênero, né, tem uma coisa da identidade do artista também, né? Então, uma coisa que eu sempre admirei no Aquária é porque eles têm uma identidade bem própria, assim, né? Você ouve um som, você sabe, isso aqui é Aquária, né? A música para, de repente, entra uma vibe do teclado e espera e tal. E os caras sempre fizeram isso, então... são assim, marcas registradas, né, que eles têm, um jeito de contar as histórias e tal, a voz do Vitor, coisas que transcendem o gênero, né, e aí, assim como todas as outras bandas que ele falou tem, né, Blind Guardian, Sonata Ártica, vários. E até a brasilidade também tá muito presente na música do Aquária, né, os ritmos brasileiros, né, os nossos ritmos aqui, que é o que acho que diferencia muito as bandas brasileiras que aproveitam, né, dessa brasilidade, é o que diferencia as nossas bandas para outras bandas aí ao redor do mundo. É muito verdade, Guilherme. E nesse disco a gente procurou usar isso, né? Até ficou muito forte na The Miracle, né? Que tem as raízes mais africanas. E também não tem como não falar da influência do Angra também nessa parte, né, Alberto? Que é muito importante pra gente também. Sim, com certeza. O Angra e a Sepultura foram pioneiros nessa coisa para a música brasileira. Com os anos 90, em geral, o rock estava muito brasileiro, né, nos anos 90. O Chico Sainz, Raimundo. Então, assim, acho que eles também estavam imbuídos desse espírito, né? Eu acho que dentro do estilo, vamos dizer assim, do estilo rock, várias vertentes assim estavam, né? Desde que nem o Angra com um metal melódico, com uma brasilidade, aí depois também teve o Sepultura, né, com uma coisa mais trash, agressiva, tudo. Aí tinha o Chico Science, o Raimundo. Então era uma época que os artistas eles estavam bebendo muito nessa fonte da brasilidade. E o que enriqueceu muito, eu acho que tanto pra gente, pra gente que ouve, quanto pra cultura mesmo da música brasileira. Acho que enriqueceu muito essa fusão de, né, aproveitar essa... a música brasileira é muito rica, né? É muito rica e é muito... tem uma identidade muito forte. É uma identidade reconhecida no mundo inteiro, né? E sim, eu lembro, só pra citar, assim, que a gente conheceu o Aquária lá em 2005 mesmo.
E foi assim, o Vinícius que me apresentou, aliás, foi uma grata surpresa, assim. Foi assim, uma descoberta que a gente ficou ouvindo por muito tempo e tal. E a gente comentava sobre a influência, né, de Angra, mas não de uma forma, era uma forma positiva, sabe? E dava pra ver que, eu acho que, principalmente na época, era muito uma influência mesmo. E trazendo para os dias de hoje, eu tava lendo também que o Rafael participou de algumas partes da produção, principalmente ele supervisionando as gravações de guitarra. Cara, como que foi pra vocês ter ali a participação do Rafael na produção do CD, cara? Foi muito, muito emocionante, porque eu particularmente tenho uma relação com ele, assim, muito... Parece que conheço ele há 50 anos, 80 mil anos, assim. Eu tenho uma identidade com ele muito grande, sabe? Eu me lembro que quando eu fui na turnê do Holy Land, foi em 96, cara, no Rio. Garotinho, assim. Fui na turnê, e aí eu entrei no backstage deles, e eu conversei com o Rafael, assim, uns 15 minutos, assim. E ali, assim, eu fiquei muito impressionado, sabe, assim, com a presença dele, sabe, com a inteligência dele, assim. E eu consegui entender muito, sabe, daquilo ali, sabe, daquela jornada musical, assim. Eu me identifiquei muito espiritualmente com isso, com eles todos, com o André. Então, assim, eu tenho uma história com o Angra, assim, muito direta, sabe? Muito direta mesmo, assim, eu encontrei eles várias vezes e tal. Eu fui aquele fã que ia atrás, assim. E aí a gente chamou ele para a pré-produção do disco, ele ajudou com as guitarras, e o disco foi todo gravado praticamente com aquela Gibson dele azul, né, que ele gravou o Rebirth, da turnê toda do Rebirth e tal. E, assim, ele ajudou muito, assim, vários toques pra gente, assim, foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível mesmo, sabe? Eu imagino. Você admira, sabe? Ali do seu lado, dando suporte, assim, foi bem atávico, diria, até, assim. E ele parece ser um cara, não sei, ele parece ser um cara muito gente boa, assim, pra você trocar uma ideia, sabe? Ele é um cara que ele tem muita espiritualidade, assim, enfim. Sim, ele imagina que ele deve ser uma pessoa muito legal pra se ter por perto. Ele é uma pessoa muito especial, ele é muito inteligente, sempre admirei muito, assim. Estamos ansiosos para ele mandar. A gente mandou uma entrevista para ele, mas devido à agenda e tudo mais, ele falou: não se preocupe, eu vou fazer, vou mandar para vocês, mas dá um tempo aí. E foi ele que autorizou. A gente não começou a fazer nada sobre o Angra sem ele autorizar. Então, a hora que ele deu o ok, a gente resolveu fazer. E foi aí que a gente teve um outro start, que é começar, igual eu falei, ajudar as bandas nacionais de alguma forma. Né, porque a gente percebe que é um mercado fechado, a mídia tem que ser especializada para falar. Então, o que a gente puder fazer pro metal é que a gente vai estar aqui para isso, para ajudar. E aproveitando então esse momento, como que tá sendo a recepção do CD novo? Fala um pouquinho desse trabalho que chegou agora praticamente em novembro pros ouvintes, né, pros fãs. Como que tá sendo essa recepção? Como tá sendo a expectativa pro próximo ano com o CD? Sempre que eu recebo os prints, né, que a gente recebe lá nos grupos dos japoneses falando, eu fico assim, cara, o que esses caras estão falando? Aí eu vejo a tradução assim, e a tradução nunca fica muito maneira, né? Porque, sei lá, no japonês. E é muito legal, assim, ver como a banda tem representatividade fora no Japão e tal, e ver como as pessoas receberam bem o novo disco também, né? Os fãs do trabalho dos outros discos receberam bem esse novo disco. Eu fico muito feliz. E aqui no Brasil também, né? A gente tem recebido muitos elogios ao novo trabalho. Eu acho... eu fico muito orgulhoso. Acho que a gente também não vacilou, né, Alberto? Foi feito com muito carinho, né, cara? Muito cuidado, né? Foi bastante tempo produzindo e sentindo, né, essas canções dizendo pra gente, né, o que elas querem, como elas querem soar, né? E a gente atendeu esse chamado das canções, né? Acho que eu fiquei muito feliz também com o resultado, sabe, assim, fiquei muito feliz. Acho que, como eu falei pra eles antes de entrar, mas falei pra eles assim que eu me sentia muito inseguro em relação à questão do Aquário, né? Porque a gente tinha lançado 2 discos. E os 2 discos tiveram uma repercussão internacional, então eu sempre me senti com uma responsabilidade grande. E eu acho que o disco chega nessa, sabe? Nessa frequência, sabe? Porque tá tudo ali, né? Os elementos estão ali, sabe? Assim, e o coração tá ali, né? A gente se dedicou muito, né? Foi uma coisa... E ele tem um significado especial porque ele foi finalizado durante a pandemia. Então ele tem uma visceralidade diferente, eu acho.
quando eu vejo assim, o Vitor cantando as coisas que ele gravou nesse período, eu sinto uma coisa diferente, eu sinto uma visceralidade diferente, sabe? Eu sinto a própria mix, cara, a forma que a mix foi feita, a gente lá com o Eduardo mora, quem mixou foi o Eduardo Belchior, né? Ele mora na Suécia. Ele tem uma produtora na Suécia, então a gente faz isso tudo pela internet, sem nenhum contato. Então, isso tudo, a gente contornou essa falta de contato físico com muita intensidade, sabe? Com muita verdade. E acho que foi bem emocionante, né? Essa finalização, né, do disco. Foi. E por incrível que pareça, né? Não sei se vocês acreditam em destino, mas parece que a história estava escrita para ser assim, né, cara? Porque as peças foram se encaixando e esse disco também ele fala muito sobre tragédia, sobre dificuldade e lidar com isso e superar isso, né? Tem tudo a ver com a forma como ele foi produzido, é verdade. Agora, uma pergunta. Vocês falaram que a importância de ter feito esse álbum nesse momento, como que foi as gravações disso? Porque vocês estavam todos juntos, foi gravado separadamente, como que foi o processo de composição que foi lá atrás? Mas eu acredito que vocês tenham gravado tudo esse ano. Quando o Alberto me chamou, o Vinícius, ele já tinha, ele e o Vitor, eles tinham as músicas praticamente prontas, cara. Então a gente passou um tempão tocando as músicas e entendendo as músicas, né? Eu, o Luciano, o Alberto e o Vitor, porque o Fernando mora em São Paulo, né? Então a coisa com o Fernando foi um pouco mais remota. Mas a gente passou um tempão em pré-produção. E aí até eu absorver as músicas e tal, pá. Isso foi o mais demorado. E aí a gente definiu, não, essas músicas vão ser assim, fizemos pequenas modificações, assim, né? Essa música essa parte vai ser um pouquinho mais diferente, assim. Coisas pequenas, assim, mas tudo já estava meio que criado na mente dele, do meu ponto de vista. Aí, depois dessa fase da pré-produção, eu peguei, gravei as baterias e aí a gente fez tudo separado. Teclados, guitarras, o Luciano gravou também. E foi um processo de gravação do disco moderno normal, assim, tudo separado. Mas a gente teve um trabalho de pré-produção muito grande, principalmente para eu e o Luciano entender as músicas, assim. Sobre o meu ponto de vista foi isso. Eu queria saber como é que tá a ansiedade de vocês de poder fazer um show com as músicas novas, sabe? De poder tocar, mostrar pro público, tocar as próprias músicas, porque é uma das coisas mais gratificantes, né, pro músico, assim, tocar a própria obra e ver as pessoas cantando as músicas e, né, nessa nova fase da banda. E, enfim, eu sei que é uma pergunta meio... Claro que vocês estão ansiosos, mas, assim, como que fica, cara, esperando poder, de alguma forma, tocar, né, depois que isso tudo passar? E imagino que vocês devam estar muito ansiosos para isso. Demais. O primeiro, Alberto. Não muito, né? A última vez que a gente tocou foi... Imagina vocês como tá, né, a vontade de ter o contato com o público, né? E o show de 2009 no Teatro Odisseia foi muito incrível, foi muito emocionante. O pessoal cantando junto e que a gente tocou pouco, né? O Aquária a gente tem uma trajetória de muito, mas foram poucos shows em relação ao tempo, né? Fora, quer dizer, o período do hiato, né? Falando só do período em atividade. Então a gente, na verdade, assim que tiver condição sanitária, né? Para isso, a gente vai tocar nos lugares, né? Vai fazer os shows e divulgar, né? E também a gente já pensa em fazer a pré-produção do próximo disco, né? Aproveitar que provavelmente no primeiro semestre ainda não vai ser possível esse encontro ao vivo, a gente vai adiantar, então a gente vai pré-produzir o próximo álbum e assim que possível a gente cai na estrada. Cara, pra vocês terem uma ideia, a gente tá ansioso pra ensaiar. Eu nunca pensei que eu iria dizer isso, eu tô ansioso pra ensaiar, cara. Eu encontrei o Fernando lá em São Paulo, ele falou assim, pô, mano, a gente ensaiar, assim, tocar as músicas e tal, pá, junto, batera. Tudo bem, mas ansioso pra ensaiar é novidade, isso é do coronavírus, né, cara? Coisas que a pandemia trouxe aí pra gente, né? É verdade. Pois é. E falando do CD novo, qual que é, assim, de todas as músicas que vocês fizeram, qual que é a que vocês acharam que tem mais dificuldade pra tocar, agora que a gente tocou nesse assunto, tocar ao vivo, porque a gente sabe que as bandas geralmente tem uma ou duas músicas que eles não tocam ao vivo por causa de dificuldade. Qual que vocês acham que é a mais difícil que vocês têm gravado nesse CD? Nesse CD, cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês, como nesse CD fui que fiz,
não tem nada que é extremamente super ultra difícil. Eu acho as coisas mais antigas mais difíceis, né? Geralmente as pessoas acham tocar as coisas de outras pessoas mais difíceis, e nesse caso, no meu caso, também. Mas para não deixar vocês sem resposta, uma mais difícil desse CD, cara, eu acho que é The Quest, pra ficar bonito mesmo. Não é nenhuma música tão rápida, porque as outras é uma questão de técnica. Mas eu acho que essa vai ser desafiante, assim, fazendo o show, The Quest. E você, Alberto? Eu, assim, a The Time Traveler é a mais longa, né? Assim, embora ela seja... Ela é mais direta, né, Tomás? Talvez ela não tenha questões tão... Mas talvez para colar tudo, ficar tudo muito certinho, né? Porque o Power Metal exige muita precisão. Ele é muito homogêneo, mas ele precisa de muita precisão, né, para soar. Não fica uma coisa muito bolada. Eu acho que as músicas mais diretas, mais rápidas, talvez a gente seja mais desafiador, né, de trabalhar a técnica. Traveler também, com certeza. Ficar tudo limpinho. O Roberto, você já até meio que deixou isso já em vista, mas você estava falando da pré-produção, de um próximo disco, então eu imagino que assim, de um hiato muito grande, aí depois ainda veio com novos integrantes, com ideias também, né, trazendo novas influências, tudo mais. Então eu imagino que deva estar fluindo muita ideia para música nova, assim, né, deve estar assim um caldeirão fervilhante ali de todos vocês, o grupo todo trazendo ideia, né, e já tem bastante coisa aí movimentando para uma futura pré-produção. Canção tem bastante, né, porque foram muitos anos, né. Então, assim, tem uma produção de uma década aí, né? Assim, tem bastante coisa. Tem muitas canções, sabe, assim, guardadas. Tem muita música já composta, né, desse período tão grande, né, de pausa. Então tem muitas músicas que vão ser pré-produzidas, né, e a vontade que eu tenho de já começar logo o processo, porque é muito bom ver a música surgindo, sabe? E aí eu espero que a gente consiga fazer juntos, né, Tomás? Assim, e fazer a coisa toda... Acho que vai conseguir, sim. Então eu também acho que vai. Eu tô com um feeling muito bom em relação a isso. E esse disco também, ele ficou muito grande, né? Eu tava até comentando aqui com o Guilherme que a gente chegou a pensar em dividir ele em 2. A gente ia ter que puxar outras músicas, né, Alberto? Mas super daria, assim, pegava mais 2 músicas e aí dividia ele em 2. Só que também eu acho que isso seria uma decisão muito burocrática, né? Uma decisão menos de coração, assim. Então eu acho que a gente foi pelo lado da emoção e da obra, né? Ele ficou grandão mesmo do jeito que tinha que ser, né? Então, nossa, ele tem 75 minutos, né? Puxa. Ele tem mais músicas do que os outros 2. As músicas são menores, mas tem mais música. E os bônus, né? É muita coisa, E cara, é uma decisão cruel você ter que ouvir lá o material final e o que a gente vai cortar daqui, meu Deus. Não é fácil, né, cara? É uma decisão cruel mesmo. Agora, uma pergunta que eu fiz pra todos os músicos que vieram no nosso programa. Nesse tempo de streaming, de Spotify, de Deezer, como que é lançar um CD físico? Qual que é as dificuldades, quais as expectativas? Porque agora não é só mais lançar um CD. Tem que ter uma coisa que agrade o fã, que fale, não, eu preciso comprar aquele CD. Porque se eu vou pra ouvir, eu escuto no Spotify. Digo isso eu mesmo, igual eu já falei para os outros músicos, eu sou agora um ouvinte de Spotify. Eu não compro mais CDs, eu não tenho... Não faz mais parte do meu dia a dia. Não que eu deixei de apoiar as bandas, de seguir as bandas, mas na minha realidade eu acredito que no Spotify ajuda as bandas, entendeu? Mas eu sei que vocês estão vendendo esses CDs, eu até entrei para ver os preços, tá vendendo com camisa, com kit, com bônus, com coisas legais, assim. Qual que é o medo hoje da produção do CD físico? Eu acho que não tem medo, né? Eu acho que é atender uma galera que tá afim de consumir esse material, né? E por outro lado também eternalizar a obra, né? Materializar a obra, né?
Ô Vinícius, eu também sou um ouvinte de Spotify, mano. Eu sou um assinante Ultra Giga Premium. Naqueles meus review do ano tem uma porrada de audição. Mas o material físico, cara, ele cumpre um papel muito importante, assim, e a gente procurou fazer uma parada bem premium, assim mesmo, de fazer um material de super qualidade, assim, em termos de encarte, né, e arte, para concretizar, né, essa experiência numa parada física, assim, e eu fiquei muito feliz da gente ter feito isso. A versão brasileira é em slipcase, né, então tem 2 capas, né, é uma versão de luxo, né, e o kit vem com guitarra, porta-copo, a camisa, né, e o CD, então, quer dizer, é uma experiência completa, né, não é só o CD, né, quer dizer, tem toda como ele falou, uma materialidade, né? Assim, você ter um porta-copo, então você tem uma relação de memória, né? Afetiva, né? De uma época. Você lembra do porta-copo? O Spotify não permite isso, né? Não permite essa materialidade afetiva. Permite produzir uma memória, não é só a memória, né? Mas essa memória pode não ser revivida. Se a materialidade propõe uma realimentação dessa memória, né? Quando você olha para o material presente num espaço físico, você remonta um tempo. É uma memória, né? Ele compõe uma memória de tudo, né? Eu tenho como experiência, não tenho mais CDs, e os poucos que eu tenho é aqueles que me marcam muito, sabe? Aos poucos eu fui me livrando de CD, trocando e tudo mais, mas os que ficaram eu falei, pô, esses aqui eu não quero. Pra você ter uma ideia, eu tenho o Ritual do Xamã, tá fechado. Eu não tirei ele do plástico. Eu tô com. Se eu quiser escutar, eu escuto no Spotify. Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui, porque a morte do André foi impactante e o CD foi comprado no show, naquele último show. Então, assim, eu falo isso do Spotify, mas eu entendo a necessidade do CD físico. Eu com o Guilherme somos prova disso, igual você falou das bandas que você sempre escutou. A gente também ouvia Sonata Ártica, o Gamma Ray, a Fantasia. E a gente acompanhava ali, né? O gostoso tava de pegar, às vezes a própria história tava escrita no encarte. É legal a gente também reviver isso, né? Porque fica guardado pro resto da história. Se você perdeu a banda no Spotify, você encontrar ela é muito mais difícil. O CD não, o CD se você quiser ouvir tá guardadinho ali, você vai lá e põe pra ouvir. Eu acho também que dentro do metal ainda cabe muito o físico, né? Porque tem o conceito, né? Normalmente as bandas estão apresentando um conceito, aí o conceito da arte gráfica, e aí ler ali as letras e entender, né, normalmente, assim, eu também sou, eu e o Vinícius, inclusive a gente divide um plano no Spotify, mas eu ainda tenho os meus CDs físicos aqui, por enquanto ainda não, eles estão aqui, estão quietinhos ali, mas estão ali, mas eu acho que o metal ainda tem muito disso, né, de ter o físico mesmo, as bandas têm investido, né, outros estilos de metal também investido bastante no LP, que é uma tendência que está voltando bastante, e toda aquela coisa da arte grande, do encarte desse tamanho, que é uma coisa legal de você ter na mão ali, e eu acho que ainda cabe bastante mesmo o físico nesses casos. Acho que o pop, as músicas mais, assim, vamos dizer, passageiras, né, sem querer menosprezar nada, e a mídia digital é até mais fácil de consumo e tudo mais, mas acho que no metal ainda cabe bastante o físico. Verdade, Guilherme. Vamos lá, vamos continuar, o bate-papo tá legal. A questão de DVD. A banda já pensou nisso futuramente, agora com o CD do lançamento novo, com esse CD legal que tá saindo aí, que tá chegando pro público. Tem um planejamento de um DVD? Lógico que um DVD não acontece sem um show. Mas existe isso nos planos da banda? Sim. Ele manda mensagem sobre isso direto, já tá falando, vamos convidar esses produtores, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Só que, sei lá, né? Tô meio devagar com pandemia, né? Mas eu fico me perguntando, vocês sabem o que tá marcado o Rock in Rio pro ano que vem? Já estão ligados nessa parada, né? Já tá marcado? Já? Eu não vi isso. Pois é. Aí eu fico assim, será que a gente tá de bobeira em relação a isso, né? Meio que, pô, será que ano que vem já vai estar numa boa, shows, assim? Pô, se tiver vai ser muito maneiro, né? Pode ser que role, né? Sei lá, os caras estão falando de vacina aí já. Eu realmente espero que seja uma verdade isso. Eu espero que seja possível, né? Isso vai querer dizer que a gente já vai estar
vivendo quase o antigo normal, vamos dizer assim. Né? Pode crer, frequentando show. E aí a gente faz o nosso DVD, né, Alberto? Sim. Nossa, isso é maravilhoso. Não, isso com certeza é uma ideia. A gente está esperando realmente mais informação mesmo para poder planejar, né? Então a gente, assim que a gente tiver mais informação de planejamento disso mesmo, né, da vacina, e aí sim a gente vai começar a planejar. Mas assim, os rudimentos, isso já está sendo discutido. A gente já consegue discutir algumas coisas, né? Algumas coisas a gente já consegue discutir. Eu queria só deixar um recado para eles aí, que nem a gente ouve a Aquária faz muito tempo já, né? E pra gente foi muito marcante. Pra mim, pessoalmente, muito gratificante ter vocês aqui, ver que a banda retornou. Lógico, não foi agora, mas retornou assim, lançando um novo material, né? Esse tempo louco que a gente tá vivendo em 2020, uma parte do ano que vem ainda. Mas eu espero do fundo mesmo que logo vocês possam fazer show, cair na rua aí e tocar pra todo mundo. Eu tendo a oportunidade, eu quero conferir vocês. Cara, fico muito feliz mesmo de vocês estarem lançando material novo, levando aí, não é fácil pro músico no geral no Brasil, né? Underground, mas principalmente pro músico que toca metal no Brasil, né? A gente sabe que não é fácil. Cara, eu torço, espero muito que logo a gente possa curtir um show do Aquária aí. Massa! Antes da gente encerrar, eu quero deixar esse espaço para vocês. Façam a propaganda de vocês. Os links que vocês quiserem eu vou colocar na descrição do episódio, mas fala pra galera onde consegue encontrar vocês, encontrar no Instagram, YouTube, comprar os CDs. Então, o nosso CD está à venda pelo site da Metal Helix, que é metalhelix.com, e lá tem a venda desse kit que eu falei já, né, que tem a camiseta, o porta-copo, a palheta, né, e o CD, sim, é um CD de luxo, em slipcase, né, que é um papel cartão que encobre o CD. Ele também está sendo distribuído pela Voice Music, então assim, provavelmente você vai achar em lojas especializadas de metal no país inteiro. Se você não achar, você manda pra gente um e-mail para contato@metalhelix.com para pedir para essa loja, que é importante ter essa distribuição, né? Que aí a Voice manda para essas lojas. .com.br, Roberto, só te complementando. metalhelix.com.br. Obrigado por ter lembrado. metalhelix, né? .com.br, lá tem tudo. E tem as nossas redes sociais, né? No Instagram é Lux Aquária, no Facebook é Aquária Band, né? No YouTube... Aquária Official, em inglês, com 2 F. Esses somos nós no YouTube. E aí, lá no Japão é pela Marquinhos, né? Mas esse programa é pro Brasil, então... A gente tá aqui... Se alguém tiver... Ontem eu tava vendo, a gente foi escutado na Polônia, cara. Então... Se não foi um brasileiro que ouviu a gente lá na Polônia, acho que a pessoa não entendeu muita coisa, né? No mesmo caso, se algum japonês ouvir a gente lá no Japão, vai ser mais ou menos quando eles mandam uma review aqui do CD. Não vão entender muita coisa. Gente, de verdade mesmo, foi uma honra receber vocês. Receber o Aquária aqui com a gente acho que é uma conquista do nosso programa, né, Gui? Sim, de verdade, sim. Porque o programa serviu pra gente conseguir conversar com caras que a gente ouviu a vida inteira. Então a gente fala, não, nós estamos ajudando o metal, mas não, é fã querendo falar com as bandas, entendeu? É uma desculpa pra gente encher o saco dos caras. Pra gente tomar o tempo deles, mas de verdade, o espaço é de vocês, sempre que vocês quiserem voltar pra bater um papo, conversar, quiser falar de qualquer coisa, a gente, igual a gente falou, a gente fala de tudo mesmo no programa, todos os assuntos a gente já falou, já abordou. O metal é uma coisa que tá constante, praticamente esse ano inteiro a gente falou de metal, porque a gente gosta muito de metal, e se tem uma coisa que a gente quer que persevere nesse Brasil inteiro, são as bandas. A gente sempre falou isso, sempre defendeu, pra todo mundo que veio, que o metal faz o Brasil tem o melhor metal do mundo. Não tem alemão, não tem sueco, não, o melhor metal tá aqui no Brasil,
E as bandas que vieram aqui são uma prova disso. Então todas as... O metal brasileiro tem uma característica que todo mundo no mundo fala, que é um metal muito intenso, é muito dramático. Essa diferença em relação aos outros países. Que tem uma coisa aqui que é mais intenso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em recebê-los. Apesar dos nossos problemas de conexão, mas faz parte. Infelizmente a gente não tem um estúdio ainda, mas quando a gente tiver, a gente vai fazer uma coisa mais ao vivo. Boa sorte para vocês, que o lançamento seja cada vez maior. Esse programa vai ao ar antes do Natal, então se você não sabe o que dar de presente pro seu namorado, pra sua namorada, o CD novo do Aquária tá à disposição aí no site que eles indicaram. Fica a dica aí. Adoraria ganhar. Fica a dica, eu também. Já fica a dica também pra minha esposa aí também, cara, ela vai estar ouvindo, então... Fica a dica aí. Ô louco, um kit, o combo desse, não, já tá escolhido já. Isso aí. Muito legal, Vinícius. Obrigado pelo convite, Guilherme também. Uma boa sorte para vocês no Sobretudo Nerd. E um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente também. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo do Sobretudo Nerd. Foi uma honra também, da mesma forma. E parabéns por vocês estarem incentivando, né, um espaço que é muito importante, né? Um espaço de divulgação para as bandas. Isso é fundamental. Eu agradeço demais, em nome de todo o metal nacional. Obrigado, uma honra. A gente fica até sem graça. E vocês, ouvintes que chegaram até aqui, muito obrigado pela audição de vocês. Esse foi o Aquária. Se você não conhecia, tem 3 CDs sensacionais para ouvir. E quando eu falo sensacional, é sensacional mesmo. Não é só porque os caras estão aqui conversando com a gente. São CDs que vale muito a pena ser ouvido. Ouçam em ordem. Então, se você quer conhecer a história, tá tudo ali. Apesar de ter tempos de diferença, a banda conseguiu se manter consistente, conseguiu se manter profissional e o som tá cada vez melhor, tá cada vez mais foda. Então, por favor, deem essa moral pra banda. Vai lá, segue nas redes sociais, manda pro seu amiguinho, manda pro sua amiguinha, que vale muito a pena escutar o Aquária. E é isso, Gui, últimas palavras? Não, só parabenizar aí o lançamento da banda, sucesso sempre e espero estar no show de vocês aí em breve.